Oi a todos, sejam muito bem-vindos ao Conversa de Cacheada. Hoje o nosso tema vai ser soltura de cachos, relaxamento, botox. Qual é a melhor técnica para você? Eu vou trazer aqui duas cabeleireiras, né, que vão dar o ponto de vista delas sobre o conhecimento que elas têm sobre as químicas. E vou trazer também uma querida aqui que passou relaxamento no cabelo e o que aconteceu. E após isso a gente vai ouvir as opiniões e vai comentar aqui, ler os comentários, ler o que as pessoas escreveram e ouvir aí as profissionais, né, da beleza. Porque quando a gente vai mudar o cabelo, a gente quer dar uma soltada nos cachos, tem que saber qual é o procedimento para você e o que você quer com isso. E se isso é realmente o melhor para você. Então vamos assistir aqui as opiniões para a gente ver o que elas dizem, né, as cabeleireiras, e se você realmente quer isso, né, depois de passar por uma transição capilar, né, para quem passou, tem gente que nunca alisou o cabelo, né, continuando sendo crespa e cacheada, sempre foram. Mas para quem passou por uma transição, por todo esse processo, que é um processo difícil, gente, depois voltar a fazer uma química é uma coisa que a gente tem que pensar muito bem se é realmente o que a gente quer. Então vamos lá, né? A gente não, porque eu não vou fazer. Mas vejo muita gente fazendo, pessoas que fazem em bons lugares, em bons salões, fica realmente muito bom o cabelo. Vamos começar aqui com o nosso primeiro vídeo da nossa querida. Aqui, ela vai falar aqui sobre a experiência dela, ela fez o relaxamento no cabelo dela. Lira Camila, tá? Quem quiser aqui ver, seguir, dar um apoio, né, gente? Apoio. Por favor, sejam bem educados com todo mundo. Mais vou ter meus cachos. Pera aí. Gente, eu nunca mais vou ter meus cachos. Vai crescer diferente. Tipo, tipo assim, quando o meu cabelo começar a crescer a raiz, vai começar a encher de novo. Isso aqui não. Sabe, eu vou ter que passar pela transição, tipo. Nem quando o meu cabelo cachou, eu passei pela transição. Gente, olha isso, meu cabelo não faz esse movimento, não. O que eu fiz, gente? Cara, eu só invento moda de verdade. Eu me incomodo com uma parada, eu não sei esperar. Esse é o meu problema, eu não sei esperar. Eu tava incomodada com isso já tem muito tempo. Só que eu falei assim, vou fazer um bagulho. Eu fiz um negócio. Ai, nós mulheres somos assim, né? A gente fica incomodada, a gente fica pensando, a gente vai lá, faz, e às vezes não pesquisa, não vê direito, não pensa direito no que nós estamos fazendo, né? Isso eu já fiz várias cagadas no cabelo, então eu não posso aqui falar de ninguém. Isso acontece. Vamos continuar vendo o relato dela. Não resolveu. Aí eu fui inventar de fazer isso. Gente, alguém já usou, pelo amor de Deus, gente, de verdade. Alguém já usou esse negócio tipo assim, passou. Gente, vou ter que ir no TikTok. Ai, meu Deus. Gente, eu nunca mais vou ter meus cachos. Bom, vamos ver aqui, né? Ela, coitadinha, tá mega triste, né? Quem nunca passou por isso. É muito difícil. Vamos ver os comentários. O que as pessoas estão dizendo pra ela. Camis, não existe isso de soltar os cachos. Todo produto químico alisa o cabelo. Não é bem assim não, né? Mas nós vamos ver que tem boas profissionais que sabem fazer. O que a gente não muda é a nossa curvatura, de forma alguma, né? Então, a pessoa não pode achar que ela vai mudar a curvatura dela. Mas soltar os cachos, dá sim pra soltar, dá pra deixar um pouco mais comprido. Mas realmente o que a gente não consegue é mudar a nossa curvatura, tá? Gente, não pode fazer em cabelo descolorido. Eu acho que ela fez o relaxamento, né? Isso? Ela escreveu aqui, usou um produto para soltar os cachos, você perdeu os cachos. Vamos lá. Amiga, eu também fiz isso no meu hoje e não gostei do resultado não, porque meu cabelo era lindo cacheado, como eu faço para voltar meus cachos sem precisar cortar.
Por favor, me ajuda, pelo amor de Deus. Eu nunca vou indicar ninguém esse relaxamento da Salon. Da Salon, sério mesmo, porque eu não gostei do resultado, não. Meu cabelo mesmo era muito macio, agora nem tá mais. É o olhar que eu usei hoje, sério. Mas eu vou voltar com os meus cachos com fé em Deus. Se alguém puder me indicar alguma coisa para eu voltar os meus cachos, eu agradeço. Quem escreveu foi Frases de Ana. Aí a Camila respondeu para ela, escreveu: amiga, passei acidificante, hidratei muito. Rosiliente. Já usei Salon Line e meu cabelo alisou e nunca mais vou usar. Agora uso Hair Life e amei demais. Clara, sempre uma linha de salão. Mila Cacheada, /Crespa. Eu uso da Salon Line da caixa branca, porém não uso ele puro. Coloco bastante creme de hidratação e nunca alisou meu cabelo. Sempre recomendo fazer assim. Não usar se causar tintura e não dá ruim. Bom, eu acho que ela quer dizer não use se você tiver tintura no cabelo, relaxamento. Então aqui a gente lê os comentários. Vamos aqui agora ver os vídeos de outras pessoas, de especialista, de cabeleireira, falando sobre a visão dela. Vamos ver aqui uma primeira. Ela vai falar sobre a visão dela, do uso do relaxamento, do uso do Botox. O que é melhor para você? Como usar o relaxamento? O que o relaxamento faz? Tá bom? Então a gente vai assistir aqui o vídeo pra gente entender como é esse processo. Ó, cuidado para não cair no golpe da soltura de cachos. Vamos lá. O nome dela é Jean Cambier. Acho que é assim que fala. Tem bastante seguidor, é uma cabeleireira. Não quer detonar o seu cabelo com essa história de relaxamento capilar ou soltura de cachos, não quer perder sua definição, não quer ter corte químico ou ser enganada por profissionais que dizem que não tem química e tem química, tu assiste esse vídeo bem aqui que eu vou te ajudar a tu entender se esse trem de soltura de cachos ou relaxamento é pra você. Tu deve estar pensando quem é tu, colega, para me dizer se eu vou conseguir saber ou não se isso é para você. Simples. Eu sou especialista em químicas capilares e vivencio a técnica de relaxamento capilar há 10 anos, atendo vários padrões de cabelos ou várias químicas diferentes. E aqui eu vou te falar a realidade. Eu não vou florear. Vocês viram que cabelo lindo, gente? Você viu o comprimento que trouxe aqui, ó? Vamos voltar. Atendo vários padrões de cabelos ou várias químicas diferentes. E aqui, olha o tamanho que tava, olha o tamanho que ficou. Então, assim, um profissional que sabe fazer, que entende do assunto, que pergunta pro cliente o que ele quer, é diferente, às vezes, da gente fazer em casa, sozinho, ou com qualquer um, né? Ou usar qualquer produto que a gente não sabe direito o que faz. Então, vamos continuar vendo a opinião dela aqui. Opinião não, né? O conhecimento que ela tem sobre cabelo. Aqui eu vou te falar a realidade. Eu não vou florear a técnica de relaxamento capilar e nem vou demonizar. Vou te falar, de fato, a verdade. Os pontos positivos, os pontos negativos, para você entender se isso é para você e se você usou e deu ruim, o porquê deu ruim. Para você não cair nessa armadilha de achar que o problema está na base química ou na técnica. Então, calma, segura esse comichão que eu vou explicar. No básico, o que é técnica de relaxamento capilar? Nada mais é do que um passo a passo. A forma como você pode usar uma química para obter um resultado X. Então, como você vai reproduzir isso para ter um resultado específico. No caso da técnica de relaxamento capilar, nós usamos químicas que possibilita diminuir o fator encolhimento desses cabelos cacheados e crespos, ressaltar essa definição, que muitos deles possuem essa dificuldade natural, organizar eles, por exemplo, padrões que tem ali a região de escabe ré. Relaxamento é ótimo para dar uma maciada nesse cabelo, ajudar a definir e também ali harmonizar essas diferenças de efeito encolhimento, porque muitas de nós temos efeito encolhimento diferentes. No meu caso, o meu cabelo natural, ele cria um buraco atrás.
quando eu tô com cabelo natural, porque tem a região de cima, que é esse cabe-ré, que é menor, então deixa um buraco atrás. Então o relaxamento capilar possibilita tudo isso. Consequentemente, auxilia a gente na rotina do cuidado. É mais fácil de pentear, de desembaraçar, de finalizar, de manter mais day afters quando você aplica essa técnica corretamente. Tu entendeu o que é relaxamento capilar? Qual é a diferença do relaxamento para a soltura de cachos? Vocês viram a diferença do tamanho que fica o cabelo? E também tem aquilo, né? O que você quer com isso? Você tem que saber, porque também o cabelo, quando ele é muito cacheado, né? O que já vai pro 4, alguma parte, não é que o cabelo dela tinha problema, tinha tamanho diferente, não, que ela falou, tem esse buraco. Não, se ela puxar o cabelo, ele tá tudo do mesmo tamanho. O que acontece é que uns enrolam mais que os outros. Então, às vezes, no nosso cabelo cacheado, o que acontece? Parece que tem um desnível, parece que tá mal cortado, parece que um tá maior que o outro, e não. O que aconteceu? Uma parte enrola mais que a outra. E aí, seria interessante a técnica do relaxamento. Te digo, absolutamente nenhuma. É tudo a mesma coisa, só que com nome diferente, tá? E não tem só como soltura de cacho. O nome oficial é relaxamento capilar, tá? Soltura de cacho é uma variação desse nome, mas é a mesma coisa. Você também vai encontrar harmonização de cachos. E aí, dependendo do profissional, se ele desenvolve uma técnica específica, que ele, sei lá, diferenciou, viu que ele tem um resultado, eles têm a tendência de botar um nome específico para essa técnica, o que eu acho problema, porque acaba confundindo a cabecinha de vocês. E tem alguns profissionais que são fuleiros, que eles fazem isso de propósito, para que você não saiba que tem química nesse processo. Quem é que já caiu na história de, eu vou fazer só uma hidratação para baixar seus fios, não tem química, e quando foi ver, tava aplicando um botox no cabelo e teu cabelo perdeu toda a definição. É tipo isso aí. Quais são as químicas mais usadas nessa técnica? Guanidina, que é um hidróxido, que é a mesma coisa que hidróxido de cálcio. Guanidina e hidróxido é a mesma coisa. É aquela química que tem a pastinha, o líquido ativador, que tu tem que misturar? Pois é, essa aí é a guanidina ou hidróxido de cálcio. Os dois nomes é a mesma coisa, tá? Tem a hidróxido de sódio e tem também a amônia, que é muito famosa, que é aquela que tem um cheiro forte de enxofre. Pois é, o etilglicolato de amônia. E tem o botox, que nada mais é do que uma progressiva com nome diferente, tá? São as três ali, são as químicas mais utilizadas no relaxamento capilar. No Brasil, os salões que trabalham com solturas de cachos, a maioria deles utilizam hidróxido de cálcio ou hidróxido de sódio, tá? Por exemplo, o BN, que é muito famoso, ele usa o hidróxido de cálcio. Eu já vi algumas postagens eles falando, que agora eles falam, né? Que antes eles não falavam não. Mas enfim, é hidróxido de cálcio. E aí muitos profissionais que trabalharam no BN, saem do BN e montam salões mais ou menos na mesma pegada. Então também continuam usando ali, eles costumam usar hidróxido. É muito difícil a gente encontrar profissionais que trabalham com amônia nisso daí. A gente vê mais a gente usando em casa. Eu usei por muitos anos a amônia, né? O etilglicolato, que é maravilhoso. Atualmente eu uso guanidina, tá? E eu vejo também muitos profissionais aderindo agora ao Botox, que é uma química ótima. Se você souber manusear, dá resultados incríveis para cabelos incríveis, tá? Então são essas químicas assim mais comuns que você consegue saber. Não existe, presta atenção, minha irmã, não existe possibilidade de você alcançar esse resultado de relaxamento capilar sem ter química no processo. Tem química, é importante você entender. Soltura de cachos, relaxamento, super relaxante, harmonização de cachos, tem química e tá tudo bem. Se você... É legal, né, ela falar isso, porque tem muito salão, muitos lugares que não contam pro cliente exatamente. Não é que eles falam que não tem química, mas eles não falam exatamente o que eles estão fazendo. E a pessoa pensa que ela tá fazendo uma hidratação, que ela tá fazendo uma reconstrução. A pessoa não entende que ela tá usando uma química no cabelo. E a química, quando a gente usa a química, você tem que cuidar muito mais do cabelo, você tem que tratar muito mais ele, porque você está passando uma química. Então é importante que o cliente saiba, que a pessoa saiba o que ela está passando no cabelo e o que ela quer com isso. Tá tudo bem fazer, que nem ela falou, é uma química e tá tudo bem. Se você gostar, se seu cabelo ficar mais bonito assim, se era o que você queria, se você se sente bem, faça. Mas faça num bom profissional. Saiba o que você tá usando no cabelo, saiba o que você tá passando, saiba como você vai ter que cuidar dele depois.
Não acha que é uma coisa simples, que depois você vai ter uma máscara lá, um shampoo, vai passar qualquer coisa e que o cabelo vai ficar bom. Não, uma química exige um cuidado maior com o cabelo, exige uma hidratação maior, tem que usar máscara de reconstrução, ganho de massa, porque você está pondo uma química. Então a gente tem que entender aquilo que estamos fazendo no nosso cabelo, né? Ainda mais depois de passar por uma transição capilar, que é, como eu falo, que é algo tão difícil, tão duro, você tem que recomeçar, você tem que fazer de novo, não ficar do jeito que você queria, realmente algo que dói demais, né? Que a pessoa fica desesperada, porque é difícil passar por uma transição. Quem passou aí pela transição sabe como é difícil. E aí você vai voltar a fazer uma química e às vezes você não entende direito o que essa química faz e acaba não sendo bem aquilo que você queria. Você não quer usar química no cabelo, é importante que você entenda que tem química para você escolher se você quer ou não esse procedimento, entendeu? Mas tem química e tá tudo bem. A química bem aplicada, ela dá resultados incríveis. Eu acompanho mulheres e atendo mulheres que têm resultados incríveis com relaxamento e tá tudo bem, né? A gente desmistifica essa questão de ser escrava da química, mas isso é um outro assunto, a gente pode falar em outro vídeo, tá? Então, mas geralmente essas bases químicas. Agora nós vamos entender se realmente isso faz sentido pra você. Eu vou te falar os aspectos que o relaxamento tem que talvez pode oferecer. É mais indicado para cabelos que são cacheados, crespos e crespíssimos, que tem muita dificuldade com o fator encolhimento, ou seja, o cabelo molhado ele tá lá na bunda e seco ele tá aqui. Você tá há anos com o cabelo natural e parece que o cabelo não sai do lugar. Relaxamento é ótimo para isso, porque ele bem aplicado você tira o fator encolhimento, tá? Para você que tem áreas de definições diferentes, então você quer harmonizar. Você tem área que encolhe mais um canto, mais no outro, você chega a ter buraco no cabelo porque tem crescimentos diferentes. Técnica de relaxamento é ótimo pra você. Você que tem muita dificuldade em desembaraçar esse cabelo, porque você tem muito cabelo. Essa rotina é muito cansativa, justamente pela fase do desembaraçar. Só quem é uma crespíssima sabe do que eu tô falando. Então, se você tem essa dificuldade, o relaxamento ajuda muito também, porque ele ajuda os fios deslizarem um no outro. Então, é mais fácil você desembaraçar, consequentemente, sua rotina fica mais leve, consequentemente, você consegue finalizar esse cabelo melhor, consequentemente, você tem mais day after. Aqui tem um outro ponto. Como ele ajuda a organizar esses fios, você, consequentemente, consegue finalizar ele melhor, estilizar ele melhor, porque finalização é estilização. Então, você consegue também manter mais tempo esse cabelo. O que mais? É isso. E você consegue ver o real tamanho do seu cabelo, né? Como que eu disse, do fator encolhimento, tá? Essas são as características. Se você possui essa característica, relaxamento pode ser uma boa opção para você. Agora, Oi, aqui então ela... Eu tava vendo se o microfone tava funcionando. Aqui ela explicou, né, isso que eu falei antes. Você tem que ver se é isso que você quer. Por isso que eu tô trazendo aqui o vídeo de cabeleireiras e de pessoas que sabem o que estão fazendo. A gente vai ver um outro vídeo, né, de uma outra cabeleireira. Pessoas que mexem com essas químicas, pessoas que fazem esses procedimentos em cabelos crespos, crespíssimos e cacheados. E qual é o perfil, o que essa química vai fazer, se é o que você quer. Porque aí você consegue decidir melhor. É isso que você quer com o seu cabelo? É essa a sua intenção? Tem que saber o que você quer para passar a química. O que não pode ser uma boa opção para o seu relaxamento é que ele não forma uma definição que não é sua característica. Então, nada de pegar a tabela de curvatura, pegar seu desenho de cabelo, comparar com outro, se eu relaxar, eu vou vir pra cá. Ou também, se você tem cabelos crespos que tem uma definição pequenininha, uma definição de ondinha ou de um Szinho assim, não pense que se você fizer a técnica de relaxamento, você vai ter um cacho que faz assim. Não, essa não é a técnica pra você, não. Se você quer uma... Isso que ela falou é muito importante, gente. A gente não altera a nossa curvatura, né? É bom saber isso, que às vezes a pessoa vai fazer um botox, um relaxamento para soltar caixa e acha que vai alterar a curvatura do cabelo. Não, você não vai alterar a curvatura do seu cabelo. A gente tem que aprender a lidar com o nosso cabelo, ou até se quiser alterar, altera, mas aí tem que fazer química, né? Pra conseguir alterar. Porque a nossa curvatura não vai mudar por causa de um relaxamento ou de um botox, tá bom?
definição que não é sua característica, ou seja, um cacho definido, a técnica para você é permanente afro, não é relaxamento. E aí já é uma outra história. Se vocês quiserem, eu falo mais sobre o permanente para vocês aqui, tá? Mas o relaxamento, ele vai ressaltar a definição que você já possui e abrir ela. Ele não vai criar uma definição que não é sua. A questão é que tem muitos cabelos que nunca conseguiu ver a sua definição de fato, porque nunca conseguiu finalizar direito. Então, a técnica de relaxamento bem aplicada pode trazer, mas se você tem essa ilusão de comparação, de ver meu cabelo, eu quero rachar para ficar igual o seu, esquece, não é para você. Outra coisa muito importante é você achar que você vai aplicar essa química e não vai precisar tratar. É um processo químico, vai modificar a sua estrutura, então você vai precisar saber tratar esse cabelo corretamente. Então não é nem só sobre cronograma capilar, não, tá? Não precisa ter inúmeros tratamentos e produtos caros. Não precisa. Mas é saber tratar estrategicamente. E precisa tratar. Tu não vai achar que tu vai fazer relaxamento de cada 2 em 2 meses, que já é errado, a gente pode falar sobre isso depois. E usar só uma máscara da Scala, nada contra a Scala, é maravilhosa, eu uso. Mas veja, só ter um condicionador e um shampoo de qualquer jeito não tratar. Vai ter que tratar. É consequência disso. Outra coisa também que é importante, é por se tratar de um procedimento químico, você vai ter que ter a manutenção, tá? Não, Jana, eu posso relaxar o cabelo uma vez e não relaxar mais? Você pode, mas a partir do momento que você modifica muito essa estrutura daqui, o cabelo vai continuar a nascer, então você vai precisar fazer a manutenção e tá tudo bem, tá? Quando você relaxa corretamente, tem uma rotina legal, você consegue fazer uma vez por ano tranquilamente, dependendo do padrão de cabelo. Hoje eu, por exemplo, relaxo de 6 em 6 meses, de 7 em 7 meses, porque eu relaxo de uma maneira e sei tratar cuidar desse cabelo durante esse processo, que evita muito, tá? Então, vai ter que ter manutenção. Tá tudo bem, não é que você é escrava, porque você escolheu fazer um procedimento que tem a manutenção. Se isso pra você não faz sentido, então é melhor você não fazer esse procedimento mesmo. Pronto, eu te expliquei os pontos positivos, negativos, o que é, se faz sentido pra você ou não, pra quais cabelos que são mais indicados, e agora você não cai mais no golpe. Se você tiver mais alguma dúvida sobre isso, tu comenta aqui que eu trago mais vídeo pra tu, tá bom? E aí... Ai, bem legal, né, que ela explicou. Gente, é sempre uma química. E pra quem já passou por transição, que alisou o cabelo durante muitos anos, saiba que se você for fazer relaxamento, você vai ser uma nova química. E é uma química. Até ela falou, não é que você vai ficar preso. Mas na verdade ele vai, né? Porque a partir do momento que você mudar a sua raiz e ele começar a crescer, vai ficar diferente. Quando a raiz crescer, o cabelo vai ficar mais alto. Então, é uma química que depois você vai ter, sim, que ficar fazendo pra manter aí, pra não ficar com texturas diferentes no seu cabelo. Que nem como, né, foi na transição. Menos, porque queira ou não, a pessoa vai estar ainda com uma texturização, mas é uma química. E se você tem uma química, depois você tem que manter essa química e, como ela disse, vai ter que cuidar do cabelo, né? Porque é química é agressivo, química dá uma alterada na estrutura do fio, então precisa tratar. Não é só fazer a química e achar que tudo bem. Vamos ver aqui o que a gente tem de comentários. Vamos ler o que mandaram pra ela, né? Quem quiser seguir ela, tem bastante seguidor também. O segredo é não replicar na parte já relaxada, meio óbvio. Aí ela respondeu, não é só isso o segredo, verdadeiro segredo é aplicar a técnica como um todo, corretamente. Ela tá certa. Isabelle Barbosa, eu faço botox uma vez ao ano para diminuir o fator de encolhimento. Eu mesmo aplico. Nossa, aí perguntaram aqui, onde fica o seu salão? Adorei a explicação. Aí ela escreveu, oi minha Deus, atualmente atendo na Suíça e na França. Tá difícil de ir lá, né? Pra quem tem dinheiro. Franzinha, eu uso porque tenho scab hair, eu não sei o que é isso. Quem sabe aí? Nayara Mendes, quando fazer soltura de cacho, correrá risco de curvatura ficar diferente. Não, a gente não altera a nossa curvatura. Ela deixou isso bem claro no vídeo. O que vai acontecer é que o cabelo vai fazer assim, vai descer, né? Mas não vai alterar a sua estrutura. Vai, tipo, cair.
Mas a curvatura, se ele é assim, se ele é em espiral, vai ficar em espiral. Se é aquele mais em zigue-zague, vai continuar em zigue-zague. Você não vai alterar a curvatura. Jaqueline Santana, é possível modificar a cor do cabelo conforme retocado? Ninguém respondeu aqui, mas o relaxamento, ele tem um problema aqui com outras químicas, né? Ela perguntou, uma pergunta, mas não tem resposta. Aí a Neide Nunes falou, caí nessa, infelizmente eu tinha cachos e com a soltura acabou com os meus caixinhos. Aí ela respondeu, não foi a solução dos cachos que acabaram com o seu cabelo, foi quem aplicou a química e como aplicou. É como ela disse, o problema não é a química, é o profissional que tá fazendo essa química, né? O profissional que tá fazendo a química é muito importante, né? Você escolher um bom profissional, ver se alguém já fez o cabelo com esse profissional, qual a técnica que esse profissional usa. Porque tem uma técnica, não é só o princípio ativo, gente. Tem um jeito de fazer, né? Que os cabeleireiros sabem. E eles olham o cabelo, o fio, se é um fio grosso, se é fino, qual que é a estrutura do teu cacho, da sua curvatura. Então vai saber o tempo de que tem que deixar a química, tudo. Então tem que ser um bom profissional. A gente tem que procurar bons profissionais, ainda bem para ir fazer química num cabelo cacheado ou crespo, porque é bem complicado para crescer de novo, para arrumar, né? Então a gente sabe que tem que tomar bastante cuidado. Vamos ver o próximo vídeo da próxima cabeleireira, que ela também vai falar, gente, de uma coisa bem importante, que ela vai falar do Botox, tá? Ela vai falar do Botox e do relaxamento. Então vamos assistir ela pra gente aprendendo e ver o que realmente a pessoa quer nesse cabelo, né? Porque não tem problema nenhum fazer química, mas o que você deseja, que você faça com segurança e saia feliz, né? Não fique com outro problema. Entre botox para cachos e relaxamento. Meu nome é Denise Pelosi, sou especialista em cabelos naturais e referência em botox para cachos. Eu vou te esclarecer algumas coisas aqui para você saber se você é o perfil de cliente para relaxamento ou para botox para cachos, ou se você vai ficar com seu cabelo natural mesmo. Temos um cachorro participando aqui do nosso conteúdo, mas não tem problema, vamos concentrar na informação. O botox ele vai interferir diretamente na porosidade do seu cabelo, enquanto o relaxamento vai interferir diretamente no fator encolhimento. A partir daqui, a primeira pergunta é: o que te incomoda mais, fator encolhimento ou porosidade? Porque uma vez que você sabe essa resposta, você já escolhe a química que mais vai te atender. Contudo, eu prefiro trabalhar com o Botox porque ele não te proíbe caso você queira pintar o seu cabelo, fazer mechas, de maneira segura, claro. Enquanto o relaxamento já exige uma certa atenção, digamos assim. Você tem que tentar muito com o profissional que faz o relaxante. Geralmente, esse mesmo profissional tem que fazer a tua cor também para não dar nenhum tipo de problema. Com o Botox é algo mais livre, como por exemplo, aqui no Rio de Janeiro eu atendo muitas clientes, inclusive de fora da cidade. Ninguém precisa ficar presa a mim para fazer a cor. Qualquer outro colorista pode trabalhar num cabelo com botox de maneira segura. Diferente do relaxante, a gente não se sente tão seguro assim. Até Isso que eu ia falar lá do outro, né, no vídeo da outra moça, ela acabou não comentando isso, mas a gente viu lá nos comentários as pessoas perguntando se pode pintar depois o relaxamento e tudo. O relaxamento é uma química que às vezes ela não se dá com outras químicas, né? Então tem que estar aí muito atento, o relaxamento é um procedimento mais forte. O Botox acaba deixando a pessoa mais livre para escolher a cor e o profissional com quem ela vai fazer, porque o relaxamento existe outros tipos de, né, dá para fazer o relaxamento com vários tipos de química, né, que nem a outra cabeleireira explicou, e dependendo da química, da técnica, o cabeleireiro que vai fazer a cor tem que saber qual é para ver se é compatível. Então tem essa diferença entre o relaxamento e o Botox. porque a indústria nos ensina que um cabelo relaxado casa mais com tonalizante. Então, quando a cliente quer cobrir brancos, ela até consegue cobrir com tonalizante se usar um tom escuro.
Com tinta, não, dá interferência, o cabelo cai. Diferente do Botox, você pode pintar com tinta, com tonalizante, pode descolorir, fazer mechas sem descolorar. A ação desses produtos no cabelo também funciona de forma totalmente diferente, ou seja, a inteligência da ação científica desses itens atuam de formas diferentes e opostas. Logo, os seus resultados são muito opostos também. Então, você vai conhecer gente que relaxa o cabelo a vida inteira, dá certo, e que relaxou em algum momento deu muito errado. No Botox também funciona assim, só que aqui, trazendo o Botox para a especialização do mundo dos cachos, que é o que eu faço aqui, eu tenho visto que os retoques dos cabelos das minhas clientes têm ficado cada vez mais bonito. Inclusive, vou te botar um cabelo aqui que eu fiz hoje. Essa é uma cliente de retoque de quase 1 ano de Botox. E olha, tem mechas. Inclusive, a cor dela tá linda, quase igual a minha. Ela fez o Botox dela a última vez, e não foi a primeira, em outubro do ano passado. E estamos em setembro. E esse foi o cabelo que ela chegou. Então, se você observar, a qualidade do cabelo é incrível. Passou pelas mechas e o cabelo não teve nenhum tipo de desgaste. Essa cliente se incomoda com o fator encolhimento. Então, apesar de não relaxar o cabelo dela, eu trabalhar apenas com o Botox nesses casos, eu também me preocupo o suficiente em ensinar uma nova finalização, mesmo que ela já seja minha cliente antiga, para que ela não estimule o fator encolhimento. E às vezes eu preciso trocar tratamento, finalizador, mousse, essas coisas. Além da porosidade, o Botox vai te ajudar com frizz, com brilho, maciez, economias de produto, economia de tempo durante a finalização, e não vai dar diferença entre raiz, comprimento e ponta, se for feito de maneira inteligente. E não é um produto que resolve isso, isso é uma especialidade, é um cabelo que eu construo para cliente, porque produto eu posso usar vários tipos de Botox. É importante falar isso, senão vocês ficam, qual produto você usou? Quero ter no meu salão. Não é assim. É a inteligência na hora de transformar o cabelo para entregar o que a cliente deseja de fato. Então, eu vejo que as minhas clientes são muito mais felizes. É o que a gente estava comentando. O profissional, né, o cabeleireiro que sabe fazer, que tem conhecimento, que está acostumado, já fez vários tipos de curvaturas, texturas, ele sabe como fazer, ele entende o que o cliente quer, né? A pessoa tem que explicar o que ela quer com aquele procedimento, com aquela química. E o profissional vai aplicar a química da forma adequada para o que o cliente quer. E se ele vê que aquele processo não é o melhor, ele vai falar também, olha, acho que para você é melhor isso, melhor aquilo, talvez não seja essa química a ideal para fazer o que você está desejando. Como é que a gente fala? A experiência, né? Conta muito. Por isso que é sempre bom procurar pessoas que sabem o que estão fazendo. E também, quando a gente vai ao cabeleireiro, a gente saber o que a gente quer. Saber explicar o que a gente está querendo com aquele processo de química. Porque química é sério, não vai sair, não adianta, você não vai lá, vai sair. Então aí você vai ter que cuidar, vai ter que esperar crescer, vai ter que cortar. E a coisa fica mais difícil quando a gente não toma alguns cuidados ao fazer química. Porque elas gostam da sensação de passar a mão no cabelo e sentir a maciez muito mais prolongada do que ficar só apegada ali com o quesito tamanho. Tudo bem que a gente quer tudo, né? Tamanho, maciez, brilho, tudo. Mas a gente precisa entender o que dentro da realidade da nossa curvatura a química vai conseguir construir para a gente. E é especificamente pela qualidade do longo prazo, curto, médio e longo prazo, que o Botox traz, que eu me faço referência em cima desse assunto. Principais diferenças entre Botox para cachos e... Bom, agora a gente assistiu ela, vamos ver aqui nos comentários o que falaram para acompanhar. Ó, aqui o TikTok dela, né? Denise Pelosi, acho que é assim que fala. Não sei se é Pelosi. Bom, aí ela escreve aqui, acho que falei tudo. Comente suas dúvidas. Então, vamos começar aqui. Quem quiser ir lá ver, seguir. Thalassa, eu adoro fazer botox no meu cabelo. Uso da Lola, adoro. Nunca alisou o meu cabelo, só deixa ele mais brilhoso, selado e menos poroso. Eu amo. Leia Nobre, quero usar ele cacheado, mas com os cachos mais soltos. Fernanda,
Miranda. Meu cabelo é fino e ondulado. Parei de fazer o botox, pois ficou muito escorrido. Mas confesso, não estou gostando dele natural. O que fazer? Acho que você tá aí num processo de transição, né? Graciele. Olá, Denise. Uso botox da Kiria. Posso trocar minha química para relaxamento? Vamos ver se ela respondeu. Ela não, outras pessoas uma que perguntou se esse botox é bom, a outra, a Graciele falou sim, usa bastante tempo, mas aí tem que ver, né, tem que ver com o profissional, porque aí é uma química em cima da outra, né. Karine, o botox tira bastante o fator de encolhimento do meu cabelo. Amiga, como fazer o botox e não alisar? Sou 2B, me indique um produto? O cabelo dela já é quase liso, né? O 2B. A probabilidade de alisar. E ela não quer alisar. Bom, difícil. Não sei, gente. Tem que ver com o cabeleireiro. Caso a pessoa tenha relaxamento feito e queria mudar para o botox, é possível? Não tem resposta. Químicas diferentes é complicado. Pode dar corte químico. Aí a pessoa pode ter um outro problema. Né? Então, assim, é sempre bom procurar, gente, aí, ó, quem quer trocar a química, procura um profissional. Vamos ver aqui. Como pedir no salão para fazer botox sem alisar meu cabelo? Estou em transição. Olha, eu não achava uma boa, não, né? Quer dizer, é a minha opinião, né? Cada um faz o que quer. Mas se a pessoa tá em transição, é bom ela não ir fazer botox. Deixa a pessoa, né? Quando a gente tá em transição, a gente não sabe ainda qual a nossa curvatura real, como o nosso cabelo realmente é, porque ele ainda tem muita química. Amanda, meio conteúdo, foi bom mesmo. Josi, meu cabelo é fino e tem um pouco de cabelo, mas tem duas texturas. Toda a parte de cima é ondulada e toda a parte de baixo é cacheado e queria deixar todo ele ondulado. No caso, eu queria fazer somente a parte de baixo. O que indica? Não responderam. E é isso, gente. Vimos os comentários, conversamos sobre o assunto. Prestem atenção aí, o relaxamento não vai, né? O que a gente aprendeu aqui. O relaxamento, ele não vai com todas as químicas. Então, tem que tomar cuidado. O botox é algo mais... Eu fiz botox muito tempo. Eu não sei como é o relaxamento. Mas o botox, eu fiz muito tempo. Então, eu pintava, eu fazia luzes, eu cortava. Tudo que eu fiz, estava tudo bem. Nunca tive corte químico. Graças a Deus. Então, assim... O relaxamento já tem ali um problema entre... né, as texturas, com outras químicas, com tintura, então tem, porque também existe outras, porque vai depender da técnica, do reagente, né, que o cabeleireiro vai usar ali, da química que vai usar. Sempre tenham em mente que quando você vai, de fato, fazer uma química, é uma química, não vai sair lavando, você tem que tratar, você vai ter que cuidar mais desse cabelo. Fica preso, gente. Esse negócio de, você não fica presa ao processo. Você fica preso ao processo. Vai ter que fazer porque a raiz vai crescer. Então, tenham tudo isso em mente quando a gente vai fazer uma química aí no nosso cabelo. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Tentei trazer aqui um esclarecimento, trazendo uma pessoa que fez em casa e não gostou. Tentei trazer opiniões aqui de pessoas que são especializadas, que fazem, que usam as químicas, que já fizeram vários cabelos, o que essas pessoas têm a dizer, né? Para quem quer esse tipo de química, como você deve fazer, o que cada química faz, né? O Botox, ele acaba fazendo uma selagem na cutícula, então acaba deixando o cabelo sem frizz, mais solto, mais macio, enquanto o relaxamento ele vai dar aquele comprimento ao cabelo, né? Sempre tendo em mente que a gente não muda a nossa curvatura, que é uma coisa muito importante de falar, que as pessoas acham que fazer um botox ou fazer um relaxamento vai alterar uma curvatura, e não. Cada química aí vai trazer um benefício, você tem que saber o que você quer, o que é pra você. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, vou tentar aqui sempre trazer mais conteúdos, e até aí o nosso próximo assunto.